Oi, tudo bem? José Carlos aqui da RiseUp e a gente vai ver juntos agora um e-book de como estruturar um comercial dentro de um escritório de advocacia. Vamos pro e-book, tá? Qual é o intuito de estar gravando esse vídeo? Além de você ter esse e-book em PDF, onde que você vai poder consultar ele a hora que você quiser, aqui na lateral vai ter também um link, né? Você vai clicar, né? Como você está vendo aí, e você vai poder assistir o vídeo onde que eu comento o e-book, né? Não vou fazer leitura do e-book, mas vou procurar comentar cada parte dele para melhorar o que? A tua experiência com o conteúdo, tá joia? Estou experimentando esse formato agora, de ter o e-book e o vídeo, no sentido de atender o meu público melhor, no caso você é advogado e advogado. Vamos lá, vamos para o que interessa, né? Por que um escritório de advocacia precisa de um comercial estruturado, de uma estrutura comercial? Primeiro, um escritório é uma empresa prestadora de serviço como outra qualquer, independente dela seguir o código de ética, dela tá inscrita na OAB, entendeu? Ela presta um serviço mediante pagamento de honorários. Ela vive do quê? Dos clientes que ela tem. Perfeito? Um escritório que não tem clientes não sobrevive, nenhuma empresa. E outra coisa importante é que as vendas jurídicas, elas são vendas consultivas. A gente tem dois tipos de vendas principais, que é as consultivas e as transacionais. A venda consultiva é aquela venda que está apoiada no problema da pessoa ou da empresa. Tá ok? Então a pessoa ou empresa, B2C ou B2B, entra em contato com você e ela conta um problema, ela te conta um fato, ela te relata alguma coisa para que você diga para ela se você tem como solucionar aquele problema dela, depois apresentar uma proposta, depois negociar essa proposta. Então, uma venda que passa por algumas fases, ok? Diferente de uma venda transacional, que não tem nada a ver com valores. Você entrou numa concessionária para comprar um carro de luxo, por exemplo, você já tem ideia de quanto de valor que você tem que ter. O vendedor, você vai entrar lá, eu gostaria de ver esse e aquele veículo, e ele vai, a venda dele vai girar em torno do quê? Das características, vantagens e benefícios daquele produto, do carro. Tá? Ele não precisa entender se você vai usar o carro para fazer uma viagem X, buscar o filho na escola, enfim, independente. A venda vai girar em torno do produto. Perfeito? E a gente vai falar aqui eu coloquei em vermelho do lado, o que é um lead qualificado para um escritório. Por que eu coloquei isso daqui? Porque é o marketing hoje que te entrega esses leads para você trabalhar o quê? Na estrutura comercial do seu escritório, no seu funil de vendas comercial. Então, existe uma discussão muito grande, né? Tipo assim, o marketing não tá, a gente tá falando dessa parte aqui, o marketing não tá me entregando um lead qualificado. Tá, o que é um lead qualificado? Um lead qualificado é aquele que tem um problema que enseja uma prestação jurídica, que no caso é aquela que você presta. Perfeito? Em resumo, tudo isso daqui eu resumi nessa frase. O que acontece muito, eu atendo muitos escritórios de advocacia de diversos tamanhos e diversas áreas, inclusive tenho clientes que estão entre os 10 maiores do país e escritórios que têm um advogado só. Então, assim, a maioria deles, exceção, eles colocam todo o resultado de venda, de captação de cliente nas costas do marketing. O marketing ele vai fazer o quê? Ele vai te entregar, ele vai te apresentar para o seu comercial um lead qualificado, perfeito? Que é um que tem um problema que seja a sua prestação jurídica, mas você precisa vender para ele. E a pessoa que vem do marketing, ela tá falando com você e com outros escritórios. Hoje é comum, você tem muitos escritórios, passou aquela época, isso é coisa do passado, de ter só aquele escritório X que é especializado naquilo e eu preciso contratar ele porque ele é o melhor. Não, hoje você tem muitos melhores. Perfeito? Vamos seguir no e-book. Ainda falando de marketing, o que é o mais importante, né? Agora já também vou entrar na questão de vendas, você ter o quê? Um acordo, né? Esse SLA é um acordo entre marketing e vendas, tá ok?
Então, o que é esse acordo? As duas áreas, diferente do que acontece, aquela briga, o marketing não está me entregando o lead qualificado. Aí o marketing, mas eu entreguei um monte de lead que veio da campanha de Google Ads, que veio da rede social e todos eles, tal, a campanha está correta, tudo. Então, quando você cria esse SLA, você faz com que os dois setores trabalhem em harmonia. E como é que você pode fazer isso? A primeira coisa o marketing, ele assessora o comercial. Então, nesse sentido, o comercial tem que passar para o marketing qual é o lead que ela quer. Tá? Então, aqui, até para dar uma resumida, aqui eu criei um documento onde que isso fica muito claro. Então, e antes da gente falar do documento, é importante a gente falar dessa questão. Um escritório de advocacia, dentro do direito, não é nem um escritório de advocacia, você tem vários produtos e vários serviços. Cada produto, cada serviço, vamos dizer assim, vamos falar de cada serviço jurídico, você tem um público diferente. Tá? Dentro do civil, um exemplo que eu pus aqui, você tem o direito civil, e aí aqui você tem imobiliário, aqui você tem contratos, aqui você tem um monte de coisa. E ainda dentro você tem o quê? Família, e dentro de família você tem divórcio. Então, o seu usuário, ele não está interessado em saber que divórcio faz parte do direito civil. Ele sabe que faz parte do direito de família. O que ele sabe é que ele tem um problema. Entendeu? O que ele sabe é que ele está se separando, o que ele sabe é que ele está com problema de revisão de alimentos, enfim, tudo aquilo que gira em torno, mas a gente está falando de divórcio. Então, eu acho, aqui, então, por exemplo, você está fazendo uma campanha de Google Ads, seria interessante você, perdão pelo celular, né? Não tem como durante o dia. Então, o que acontece? Se você está fazendo uma campanha de família, eu acho interessante você fazer uma campanha direcionada a divórcio, outra direcionada a inventário e assim sucessivamente. Por quê? São públicos diferentes com problemas que a gente chama de dores diferentes, ok? Bom, e vamos lá, então a gente já falou do documento. Então, como é que um exemplo simples disso fazer, né? Porque aqui a intenção é ter uma coisa prática. Você relatar para o marketing respondendo essa pergunta: qual o problema que o lead tem que após entrar em contato com o escritório, após contratar o escritório, vai ser resolvido? Quando você descreve isso, o marketing consegue enxergar as dores do lead, ele consegue enxergar o quê? O problema que esse lead tem, as dores dele, aí enxergando isso ele vai conseguir fazer uma campanha, seja de rede social, Meta, LinkedIn, seja de Google Ads, seja de YouTube, mais focada naquele público, entendeu? Que tem aquela determinada dor, tá? E consequentemente, você faz uma lista. Uma lista que você pode fazer dessa seguinte forma: quem queremos e do outro lado, por que queremos, tá? Então, vamos falar de direito empresarial, vai ficar mais fácil para eu criar um exemplo. Você quer empresas que tenham, você faz trabalhista para o reclamado. Você quer empresas que tenham mais de 50 funcionários. Por quê? Porque empresas com menos de 50 funcionários não enseja ter um contrato com você. E assim você vai sucessivamente. Dentro dessa empresa que tem 50 funcionários, com quem você quer falar? Você quer falar com o gerente de RH, se tiver um diretor de RH, o CEO da empresa, o dono, o sócio da empresa. Você não quer falar com quem? Você não quer falar com o diretor de produção, porque para ele não interessa, não é um assunto que dói para ele, que ele vai levar para frente, entendeu? Não tem nada a ver com produção diretamente. Então, é assim que você constrói esse documento. Esse documento você entrega para o marketing. Aliás, qualquer empresa de marketing que está te prestando um serviço teria que ter esse documento para ficar uma coisa bem combinada, vamos dizer assim. Vamos seguir. Vamos falar agora sobre ferramentas. Não só ferramentas, né? A gente vai falar do quê? De uma trilogia que tem que ter em qualquer estratégia, seja na do marketing, seja na de vendas. Processos,
tecnologia e pessoas, tá? Toda empresa hoje, toda empresa moderna, todo escritório moderno, porque ele é uma empresa, como a gente falou anteriormente, ele tem que estar apoiado nisso, processos, tecnologias e pessoas, independente se é no marketing, vendas, até na prestação do serviço jurídico, tá? Ainda, falando sobre o marketing, né, que eu coloquei aqui, se você tem um marketing, faz campanhas, tá, pra gente ainda não ficar ainda uma lacuna sobre o marketing, sobre a função do marketing, eu coloquei essa imagem aqui e alguns textos explicando essa imagem, mas eu vou dar uma explicada. A função do marketing é pegar as pessoas, aqui eu estou mencionando o Google Ads, aqui o YouTube, empresa Google, tá? Aqui rede social, Meta e aqui LinkedIn. O marketing, ele tem o quê? O objetivo de pegar essas pessoas que estão aqui fundo de funil, aquela pessoa Google Ads que está pesquisando, né? Ela está em momento de compra, e aqui na rede social são campanhas interruptivas, não são campanhas de intenção, né? São campanhas que interrompem. O objetivo é pegar o público-alvo referente àquele serviço que está sendo feita a campanha, trazer para uma landing page, ok? Converter essa pessoa num formulário, numa ligação ou no WhatsApp e entregar no CRM quem? Um MQL, que é um lead qualificado. E, lógico, todo mundo que bateu aqui na sua landing page, né, ou no seu site, fazer o remarketing, entendeu? Que eu não vou entrar aqui para explicar o que é remarketing, tá? Então, o marketing vai gerar o quê? Um tráfego qualificado, tá? Para dentro da sua landing page ou blog, enfim, depende da estratégia. E o marketing, ele quer qualificar o lead. Para ele qualificar o lead, ele precisa de ferramentas como a HubSpot, ActiveCampaign, aqui a gente usa o RD Station. Só as versões mais completas das ferramentas e as mais caras que dá para fazer essa qualificação, e a qualificação é feita por perfil ou interesse, tá? Acho que eu vou comentar mais para frente aqui do e-book, tá? Então, aqui a gente já vai entrar no quê? No funil do seu comercial, que não tem nada a ver com o marketing, tá? Do marketing, o marketing tem um funil dele que entrega a pessoa aqui, tá ok? E a pessoa passeia pelo funil do comercial. A gente vai tratar cada parte desse funil, e importante que eu coloquei aqui, que esse funil não é uma coisa assim que a pessoa vai passar um dia por uma fase, ou de manhã essa aqui, à tarde essa, não importa. Tem vendas mais complexas, tá? Como as vendas empresariais, como vendas, depende da dor da pessoa e do nível de complexidade, essa palavra, mas tipo assim, direito de família, o cara tá se divorciando, é uma coisa totalmente diferente do que um lead que vem do trabalhista, o reclamante, né? Diferente do previdenciário, mas independente, todos eles passeiam por essa fase. Mesmo que, por exemplo, num previdenciário, a pessoa passeia por essas fases no primeiro contato, entendeu? Você já consegue fazer diferente de um empresarial, diferente de direito imobiliário, são coisas mais que a pessoa tem muita dúvida, tem receios e assim sucessivamente. Atração. Aqui na atração, aqui ainda a gente vai falar sobre o marketing, aqui é a função do marketing, é onde que tudo começa no seu funil. Então, aqui eu já falei do MQL, já falei como o marketing traz capital lead. Mas como que o marketing separa esse lead? Ou por levantada de mão, ou por lead scoring ou phishing na base. O que a gente mais usa hoje é o lead scoring e o levantada de mão. O levantada de mão, o nome já diz tudo, é a pessoa que entrou na landing page e solicitou atendimento por um formulário, WhatsApp, inteligência artificial, tudo que a gente tem de tecnologia para a pessoa te chamar, solicitar um atendimento. Lead scoring é aquela pessoa que baixou um material de troca, baixou um e-book, é uma pessoa que de alguma forma preencheu um formulário, né? Forneceu os dados dela e ela se tornou um lead, e ela é qualificada por perfil e interesse. Perfil pelas perguntas que você faz no formulário, né? Também da empresa, o cargo e assim sucessivamente. E interesse
é através do lead tracking que tem nas ferramentas, onde que você consegue saber quais são as páginas que ela visitou, dar nota pela página, se a página editou por meio de funil, por e-mail, por e assim sucessivamente. A gente tem bastante tecnologia nesse sentido para fazer inbound marketing. O inbound marketing está muito maduro já, tá? A gente começa o inbound marketing aqui no Brasil, um movimento muito forte em 2015. O jurídico que veio olhar para isso muito depois, né? Então, e o phishing na base, que é uma coisa que se fazia há muito tempo atrás, quando as ferramentas não tinham tanta tecnologia para fazer o lead scoring, não existia. Então, o vendedor ia lá na base de leads da ferramenta de marketing, tá? E separava os leads que ele gostaria de prospectar. Tá, ok? Isso funciona muito no jurídico, a troca de material, porque se você visitar um parênteses, tá? Não quero me estender muito nesse vídeo, mas o que acontece? Se você visitar o teu provimento, você não pode criar uma lista através de um Speed, de um Econodata, como eu posso, qualquer outra empresa que não segue Estatuto da OAB, Código de Ética e provimentos. Então você não pode, mas do momento que você cria uma lista de uma pessoa que forneceu os dados para ela, mas não levantou a mão, você pode entrar em contato com ela, ok? Vamos lá, efetivamente, para a mão na massa, né, da parte do teu funil de vendas. A gente vai falar do SAL agora, que é a aceitação do lead entregue pelo marketing, tá ok? Aqui eu estou dizendo que ideal seja um estagiário de direito. Essa estrutura, ela serve tanto para um escritório que tem mais de 600 advogados, tá? E um comercial já, como para um advogado que está sozinho. No caso que ele está sozinho, ele que vai fazer todas as partes do funil, tá ok? Agora, se ele puder ter um estagiário, legal que seja esse estagiário. Esse estagiário, ele vai fazer o primeiro contato com uma pessoa que foi entregue pelo marketing. Ele precisa aceitar ou não no funil dele esse lead. Então, quando ele aceita, isso é feito, eu ia falar sincronização, é feito, enfim, nossa, faltou a palavra. Vamos ficar em sincronização mesmo, né? Que é entre as duas ferramentas, tá? Porque o SLA, ele não acontece só entre pessoas, ele acontece entre ferramentas, entre softwares, a ferramenta do marketing e a ferramenta do comercial, que no caso seria um CRM, tá? Tem que ter uma comunicação. Toda vez que ele aceita, ele comunica para outra ferramenta que ele aceitou, tá? Então, não precisa ter um contato, esperar uma reunião para falar sobre os leads. Tá acontecendo entre ferramentas. Então, ele aceitou o lead ou ele rejeitou o lead. Tipo, esse lead não tem perfil nenhum, ele está procurando uma coisa que eu não faço aqui no escritório. Ele rejeita e comenta porque ele está rejeitando e o marketing vai receber isso automaticamente, tá? No momento que ele aceita, também comunica para o marketing. Então, aqui, o que ele tem que fazer, esse pré-vendedor? Aqui é uma comunicação rápida, que pode ser feita pelo WhatsApp, tá? Pode ser feita por ligação, que como eu posso te ajudar? É a pergunta em que eu posso ser útil. A pessoa vai expressar, olha, estou procurando isso, estou querendo aquilo. Ó, se ele estiver procurando uma coisa que não tem nada a ver, ó, estou querendo contratar um contador, vai ver na minha cabeça agora. Bom, não tem nada a ver com o que você faz. Então, o marketing não te entregou um lead qualificado. Você rejeita e comunica. Eu estou aqui com problema com a minha esposa, eu saí de casa, a gente teve um problema, a gente brigou, ela não tá deixando eu ver meus filhos, e assim sucessivamente, vai direito de família, e aí você fala, que legal, aí ele já entendeu que aquela pessoa tem uma dor e que você, no seu caso, no seu escritório, você faz direito de família e você pode ajudá-lo. Beleza? Então ele aceita esse lead. Após ele aceitar esse lead, e aí ele comunica para o marketing, ele vem para a próxima fase do funil. Então, aquela fase, voltando aqui o SAL, ele é uma coisa que tem que acontecer em 2, 3 minutos, entendeu? A pergunta, situar se a pessoa tem um problema ou não, e aí, se tiver, ele aceita, e ele vai já para essa segunda fase, que ela pode acontecer na mesma, e ela pode não, o ideal é que ela aconteça nesse primeiro contato, tá ok? Eu costumo orientar para os meus clientes que se ele fez o SAL pelo WhatsApp, ele perguntou, é interessante ele falar assim, olha,
responder no WhatsApp, eu posso sim te ajudar, eu poderia te ligar, que horas é bom eu te ligar, tudo para quê? Para que o estagiário faça o quê? Essa qualificação que é o SQL, o Sales Qualification Lead. Por quê? Porque nesse momento o estagiário ele tem que levantar algumas questões, que é o quê? E isso é importante ele fazer por uma ligação, por uma videochamada. É confirmar a necessidade, tá, do lead, saber se ele tem como te pagar, no caso de ações que ele tem que te pagar os honorários diferente trabalhista, previdenciário, algumas outras por êxito, tá? Entender qual é a necessidade desse lead, tá? A necessidade dele. Porque assim, a pessoa ela compra mais rápido de você conforme a necessidade dela. Então, por exemplo, direito do consumidor, negativa de plano de saúde, de procedimento de plano de saúde. Poxa, é uma coisa que está gritando para a pessoa, entendeu? Ela quer fazer um exame, está mexendo com a saúde dela e ela precisa de uma prestação de serviço muito rápida, diferente de um cara que eu estou falando de direito de família, que ele já saiu de casa, tá tudo bem, o relacionamento com a mulher tá tudo bem, acabou por acabar, e ele quer só regularizar a situação civil dele, e aí ele te contrata, aí você cobra, ele nem imagina quanto custa um divórcio, aí ele vê que não é barato, aí ele fala, pô, não tenho pressa agora, vou continuar desse jeito, vou fazer daqui a um tempo. Beleza? Então, não tem tanta necessidade. Então, o estagiário tem que ver essa questão da necessidade. Lá no CRM, ele põe o quanto isso, né? Quanto que o lead está quente, morno ou frio para fechar, tá ok? Qualificou esse lead, tá ok? Então, o estagiário vai ter um papo com ele, sim, nós podemos te ajudar. Ele não vai prestar consultoria jurídica. Ele vai falar do escritório e vai falar, sim, primeira coisa, olha, diante do que você está me falando, a gente tem como te ajudar, a gente tem advogados especialistas nessa área, nós atendemos muitas pessoas com um problema igual o seu, tal, e aí ele vai vender a agenda. Cada parte, ele tem um objetivo. Aqui, o objetivo não é vender. Lá na outra, o objetivo é aceitar ou não. Aqui, o objetivo é qualificar. Qualificado, tá? Se não qualificado, ele dispensa. Se qualificado, aí ele fala, olha, eu vou marcar uma reunião, né? No caso do estagiário, eu vou marcar uma reunião com um dos nossos advogados especialista nisso que você procura, tá? E ele vai te colher todas as informações, ele vai te orientar tudo, tá? Aqui pode acontecer um caso que alguns clientes meus fazem. O estagiário, ele pode aqui sim fazer uma venda, que é a venda do quê? De uma consultoria jurídica, consultoria jurídica, entendeu? Vender uma consultoria para a pessoa, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, senão eu vou ficar 40, 50 minutos falando desse e-book, tá ok? Mas é uma coisa que eu monto para os meus clientes, pode usar como pode não usar, mas vamos seguir aqui que o estagiário qualificou, agendou uma reunião com o advogado, certo? Então vamos lá. Agora você vai estar em reunião de levantamento. Então aqui o ideal é que seja um advogado. O nome já diz tudo, fazer um levantamento da situação da pessoa no âmbito geral. Então aqui o que acontece? Ele tem que fazer o quê? Qual é o objetivo aqui? Ainda não é vender, é compreensão do contexto do cliente, qual é o problema dele, o que dói, o que não dói, tá urgente, não tá urgente, identificação das necessidades jurídicas, ele tá com uma necessidade gritante ou não, às vezes ele nem tá vendo essa necessidade e ela tá gritando, entendeu? Alinhamento de expectativas em relação à prestação jurídica, exploração, se ele tem, exploração não explorar o cliente, se ele tem processos jurídicos atuais ou não atual, por exemplo, o trabalhista dele está ensejando muito contencioso ou não, você pode fazer essa pesquisa tanto no site do TJ, mas como também ver qual é a percepção que o cliente tem disso, entendeu? Aqui, o que eu acho interessante é você rodar o Spin Selling, tá? Que é um livro mais lido de vendas, né? Que você vai fazer perguntas de situação, problema, implicação e necessidade, mas eu dei uma resumida aqui, né? E aqui você vai ter esses itens, né? Que você pode ler depois e entender melhor, mas aqui é um levantamento detalhado do cliente.
Você fez esse detalhamento do cliente, você ainda não vai vender para ele, você vai chegar para ele, aqui você, antes de abrir a reunião, você explicou que é uma reunião de levantamento, uma reunião para entender todo o cenário dele, para depois preparar o quê? Uma proposta para ele. E quando a gente fala proposta, a gente não está falando só de dinheiro, quanto você vai cobrar, mas sim você tem que detalhar quais são os seus serviços. Você tem que apresentar uma proposta para a pessoa detalhada de tudo que você vai fazer, tudo. A gente vai falar disso na próxima slide, né? E aí você... como essa reunião é uma reunião mais demorada, você pode marcar para outro dia ou para próximo dia da agenda dele. Importante que você nunca saia de nenhuma fase sem um combinado. Então, no final dessa reunião, tem que ter data e hora e e você tem que alinhar com o cliente, ó, eu entendi tudo, a sua situação é grave, é isso, tal, você pode falar alguma coisa para ensejar a necessidade maior e para que ele não dê no show, né? Essa palavra, desculpa, eu não encontrei outra palavra, que é não compareça na outra reunião, que é a de negociação, tá? Já aconteceu bastante comigo isso, então você tem que criar necessidade sempre. Então, trazer essa pessoa para ela ver a proposta. Aqui já diz tudo, reunião de solução e negociação. Eu juntei as duas, você poderia ter separado, mas eu juntei tudo. Nessa reunião, é importante você vir com uma apresentação de todo o serviço que vai ser feito, apresentar toda a tua estratégia, como vai ser feito, como vai ser empregado, alinhar expectativas, tá? Demonstrar o valor agregado, tudo isso aqui que eu comentei aqui, ó, esclarecer como vai ser a contratação, sabe, falar tudo detalhadamente, apresentar para ele, tá? E aí, o que acontece? Antes de você falar em valor, você precisa saber se ele gostou, se ele comprou a sua solução. Então, uma pergunta que eu gosto de fazer o que você achou da proposta? O que você achou da estratégia, né? No caso que eu preparei para você, o que você achou das soluções que eu estou lhe apresentando aqui agora? A pessoa vai falar, olha, eu não entendi isso, não entendi aquilo, ou ela vai falar, meu, achei sensacional, é isso mesmo que eu preciso. O que você sabe? Você sabe que a pessoa comprou a sua solução e ela disse para você, poxa, a solução que você me apresentou é boa para mim, eu vejo isso. Então agora é uma questão de valor, ele já comprou a sua solução. Então aí agora você entra em quê? Em negociação com ele. E depois disso, então, ó, José Carlos, tudo isso que eu te apresentei vai ficar da seguinte maneira, você pode me pagar dessa seguinte maneira, aí você vai entrar em negociação. E aí podem surgir objeções sobre valores, entendeu? Ficou pesado para ele, não ficou, e aí sim você sabe que é valor, então você vai ou criar uma condição melhor de pagamento para ele, ou ver se existe a possibilidade de baixar alguma coisa, tirar alguma coisa da proposta que não é tão importante assim, e assim sucessivamente, ok? Então, é bem isso. Aqui eu escrevo a observação, né, somente depois disso apresentar toda a solução, apresentar a negociação. Eu acho que o e-book vai terminar assim, terminou. Então, assim, por quê? Eu comentei nesse e-book, eu esclareci, eu separei o marketing do vendas e estruturei um funil de vendas para você. Esse funil que eu estruturei, você vai montar ele e operar ele dentro do seu CRM. Tá? Então, se você não sabe o que é um CRM, se você pesquisar no Google ou pesquisar no YouTube, você vai encontrar conteúdos. É uma das ferramentas mais antigas que eu conheço. Eu acho que tem mais CRM é uma metodologia que tem mais de 40 anos, 30 anos. Eu me lembro que meu pai tinha uma empresa, eu tenho 54 anos hoje, e eu tinha 20 anos, o pessoal já usava um CRM, entendeu? Então, e hoje a gente tem várias ferramentas de CRM desde importadas, desde nacional, todas elas vão fazer a mesma coisa com algumas filtros diferentes uma da outra. Então,
não vou entrar aqui em questão do CRM, mas a gente usa sim, quando o cliente nos contrata, a gente implanta um CRM, eu configuro um funil para ele operar e dou uma assessoria e faço o marketing para ele. Bom, se você tiver alguma dúvida, se você gostou desse conteúdo, se você quer marcar uma reunião comigo para a gente bater um papo sem compromisso algum, eu deixei um QR Code, é só você ler ele e aí você vai falar pelo WhatsApp, tudo aqui tem link, tem um link do nosso site, um link da nossa landing page sobre marketing jurídico, e assim, aqui no rodapé também tem link para as nossas redes sociais, e é isso, foi um prazer falar com você, espero que eu tenha sido útil para você, e siga a gente lá no Instagram, siga a gente para mais conteúdos, a gente procura, na medida do possível, Casa de Ferreiro Espeto de Pau, produzir um conteúdo relevante e interessante para você, advogado ou advogada, né? Um grande abraço, fica com Deus.